Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou mandar aqui mais uma aulinha, né, da nossa continuidade que a gente está falando de limites e tudo mais. Hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito de funções contínuas, tá? Nós vamos entender o que que significa esse conceito, né? Primeiramente do ponto de vista intuitivo, né? E depois nós vamos ver qual que é a definição formal, né? E tudo mais, como que a gente define a continuidade de uma função através dos processos de limite, dos conceitos de limite que nós já vimos, tá? Bom, aqui embaixo eu apresentei aí, então a figura abaixo, né, apresenta os gráficos de duas funções. Eu tenho uma primeira função, que é a função x ao quadrado menos 2, né, que está do lado esquerdo, é essa função que está aqui, tá legal? E eu tenho a função g de x, que é 1 dividido por x menos 3, tá? Então, a ideia aqui é a gente olhar esses dois gráficos e se eu perguntasse assim para vocês, gente, qual das duas funções você me diria que é contínua? A função que está aqui do lado esquerdo ou essa função que está do lado direito, né? Então, estou perguntando do ponto de vista, assim, intuitivo, né? O que a gente diria? Então, vou ler aqui embaixo. Ó, se eu perguntasse qual dessas funções é contínua, o que vocês me responderiam, né? Então, eu ainda não defini do jeito formal matemático exatamente o que é uma função contínua, tá? Esse é um conceito matemático que a gente vai definir daqui a pouquinho. Mas mesmo assim, usando o nosso bom senso, né, e a nossa intuição, né, do significado literal da palavra contínua, eu imagino que provavelmente vocês iriam escolher a parábola que é a função x ao quadrado menos 2, certo? Eu, pelo menos, se eu fosse escolher, eu escolheria essa função aqui para falar que é contínua, tá? Então veja, por que a gente está pensando isso? Porque quando você compara os dois gráficos, né? O gráfico da direita, né, que é dessa hipérbole da função 1 dividido por x menos 3, ele tem como se fosse dois pedaços, tá vendo? Ele tem dois ramos, tá? Então ele tem uma parte aqui, né, que é essa parte aqui que está vindo aqui para baixo, né? Essa curva aí, que é um ramo da hipérbole que está vindo aqui para o lado de baixo, e tem esse outro ramo aqui, né, que ele está indo para o lado de cima. E observa o seguinte, ó, que quando o x vale 3, tá legal? Ó? Então esse pontinho aqui é o x igual a 3, tá? Bem quando a gente passa por esse ponto, se a gente imaginar que a gente está caminhando no eixo x daqui para cá, então veja, né? Eu vinha descendo aqui, ó, pela função, de repente tem uma troca de comportamento e eu começo a vir daqui de cima, tá vendo? Então tem uma quebra, né? No gráfico tem um tipo de ruptura, tá? Deixa eu escrever bonitinho aqui. Quebra tem um tipo de ruptura. Eu vou até colocar entre aspas aqui, porque isso é tudo informal que a gente está falando, né? No outro gráfico não, tá vendo? No outro, à medida que a gente vem aqui, né? Andando assim, olhando os pontos do gráfico, ó, o que acontece? A curva ela não tem nenhuma quebra, não tem nenhum buraco, não tem nenhum salto, né? E eu sei que essa parábola aqui ela continua, apesar do desenho ele não estar feito aí, né? Essa função aí, ó, ela continua, né? Então, na verdade, em nenhum momento ela vai ter esse tipo de quebra, né? Então, intuitivamente, a gente escolheria essa função aqui, eu imagino, para a gente dizer que essa é a função contínua, tá? Então, já falei um pouco disso, mas vou ler aqui, ó. De fato, o gráfico do lado esquerdo, né, não apresenta nenhuma quebra ou nenhum salto, que é o da parábola, né? Ele pode ser desenhado de uma vez só, sem tirar o lápis do papel. Essa ideia aqui é legal, né? Tipo assim, a gente pensar que a função quando é contínua, a gente não, para fazer o gráfico dela, a gente consegue fazer o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então veja, essa função aqui do outro lado, a hipérbole, necessariamente, em algum momento você vai ter que tirar, né? Se você vem desenhando aqui, em algum momento você tem que tirar a caneta para fazer o outro lado, certo? Da parábola não, ó, você vem aqui e você faz tudo de uma vez, tá legal? E essa ideia é válida, tá? Apesar de ser intuitiva, ela é válida. E aí o gráfico da 1 dividido por x menos 3 vai ter essa quebra, né? Que é como se a curva se rompesse quando a gente passa exatamente pelo valor x igual a 3 e o gráfico começa, né? Ele passa a ter dois pedaços, tá? Então a linha pontilhada no gráfico, essa linha pontilhada aqui, né? Significa que
a função g de x, que é 1 dividido por x menos 3, ela não está definida no x igual a 3, ou seja, o g de 3 é uma indeterminação. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó? Se eu calcular g de 3, o que acontece? Dá 1 dividido por quanto? É x menos 3, né? Então é 3 menos 3. Isso aqui dá 1 sobre 0, né? Isso aqui é um problema. A gente sabe que isso aqui não existe, é uma indeterminação, né? Isso aqui é como se fosse infinito, né? Mas a gente sabe que esse número não existe, tá? Então, o que eu quero concluir? Não é difícil, né, olhando para um gráfico de uma função, identificar quando essa função ela é ou não é uma função contínua, tá? Basta que a gente analise o aspecto da curva, tá? Então isso é importante, tá, pessoal? Para a gente, apesar de eu não ter falado de nada de matemática ainda, isso é importante na prática, quando a gente olha os gráficos e vão ter vários exercícios, né? Que a gente vai ter que olhar os gráficos e identificar, né? Quando que a função é ou não é contínua, tá? Para poder entender isso, tá? Então é muito importante essa intuição. Então, se você olha o gráfico de uma função e ele não possui quebras, saltos ou furos, buraquinhos, e ele pode ser desenhado de uma vez só, sem tirar o lápis do papel, a função vai ser contínua, tá? Se a curva de alguma maneira ela se rompe, né, vamos assim dizer, em algum ponto do gráfico e ela se divide em mais de uma parte, de modo que necessariamente você precisa desenhá-la, né, em mais de uma etapa, então a função ela será o que a gente chama de descontínua, tá? Então a gente poderia dizer o seguinte, que isso aqui seria como se fosse a definição intuitiva, né, do que é continuidade e do que é descontinuidade de uma função. Então, graficamente, né, se você olha uma curva, olha um gráfico e essa curva ela é toda bonitinha, ou seja, ela não tem buraco, ela não tem quebra, ela não tem salto, ela é intuitivamente, né, uma função contínua. Se ela já começa, né, a ter quebras, né, a ter um comportamento esquisito, então ela vai ser classificada como uma função descontínua, tá? Então, no caso dessa função aqui, ó, da g de x, que é 1 dividido por x menos 3, a gente diz que esse ponto aqui, o x igual a 3, é um ponto de descontinuidade da função, tá legal? E essa descontinuidade é uma descontinuidade do tipo, vamos colocar assim, quebra, entendeu? Vamos entender isso intuitivamente, ou seja, o gráfico ele se rompeu, né? Porque o gráfico ele meio que se quebrou ao passar pelo ponto, tá? Então vou voltar no gráfico aqui para a gente ver, ó. Então o que acontece? Observa aqui, ó. Vamos pegar aqui o x igual a menos 2. Quando você olha a imagem aqui do menos 2, deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. Vou pegar uma corzinha diferente aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, então, o x igual a menos 2. Ó, o x igual a menos 2 está aqui. Está até marcado aí, né? Então, veja, a imagem está aqui embaixo, certo? Observa que assim, ó, na redondeza, tá vendo aqui, ó, no gráfico, não tem quebra nem salto, tá legal? Se você vier aqui, por exemplo, escolher o menos 1 e também olhar aqui, ó, na redondeza do menos 1, não tem quebra no gráfico. Se você olhar o zero e olhar a imagem do zero que está aqui embaixo, certo? Que é menos 1/3, em volta aqui, tá vendo? Ó, também não tem quebra. E para todos os pontos que você vai pegando aqui, ó, mesmo que seja um ponto aqui bem mais para frente, ó, no entorno dele não tem quebra no gráfico. Se eu pegasse um muito próximo do 3, eu ia ter que desenhar mais aqui, né? Eu ia ter que vir lá embaixo. Mas mesmo assim, você olhando não teria quebra. A quebra, ela acontece aqui, ó. Tá vendo? Quando o x vale menos 3. Que é justamente onde a função dá 1 sobre 0, que é o quê? Aqui não é 6, não, é 0. Opa! Vou ajeitar minha canetinha aqui. Aqui é 0, certo? 1 sobre 0, que é o quê? Que é a indeterminação. Indeterminação, tá legal? Então esse é o ponto de descontinuidade. Se você observar, falando agora um pouquinho de limites, tá? Se a gente fosse analisar o limite dessa função quando o x tende a menos 3, dessa g de x, o que ele ia dar? Ele ia dar menos infinito. Por quê? Ó, vou fazer um desenho aqui. Então aqui está o menos 3, ó. O gráfico não está fazendo assim, ó. Então o que acontece? Se você tender ao menos 3, né, que é esse ponto pela esquerda, por aqui, ó, para onde que está indo a função? Para menos infinito, tá legal? Por outro lado, ela estava fazendo assim, né?
tentar desenhar bonitinho assim. Se você vier ao menos 3 pela direita, o gráfico vai para onde? Ó? Ele vai para mais infinito, certo? Então, o limite dessa função, quando o x tende a menos 3, desculpe, falei errado, gente, quando o x tende, aqui é 3, tá? Não é menos 3 não, desculpe, coloquei errado, aqui é 3. O limite dessa função, quando o x tende a 3 pela esquerda, é menos infinito, e quando o x tende a 3 pela direita, é mais infinito, tá? Então, observa que esses limites, além de eles serem diferentes, né? Então, vindo pela direita do 3, você estoura lá para cima. Vindo pela esquerda do 3, você estoura lá para baixo. Por isso que eu escrevi mais infinito e aqui eu escrevi menos infinito, tá bom? Então, além de eles serem diferentes, eles são limites infinitos, tá? Eles são limites infinitos. Então, esse limite ele não vai existir. Lembra que a gente falou que para o limite existir, ele tem que ser igual quando a gente vem pela direita e pela esquerda, e além disso, ele tem que ser, vamos assim dizer, um número, né? Então, para a gente interessa aqui se o limite fosse um número. Esses valores mais ou menos infinito, eles não vão interessar muito para a gente, tá? Muito bem, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, ó, utilizando o critério visual que a gente descreveu anteriormente, classifique cada uma das funções abaixo como contínua ou descontínua, baseado nessa discussão que a gente fez aqui, tá? Além disso, indicar os pontos de descontinuidade de cada uma delas e diga se é uma descontinuidade do tipo ó, quebra, salto ou furo. Eu já vou explicar o que é isso aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, vamos resolver esse exercício. Vou fazer alguns aqui, vou deixar alguns para vocês fazerem, tá? Então, ó, essa função aqui, ó, essa primeira função é a função x ao quadrado, ó, tá vendo? X ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3, tá? Então vamos olhar o gráfico dela, ó. O gráfico dela é essa reta, tá vendo aqui, ó, que tá aparecendo aqui. E ela tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? E esse buraquinho, ele tá acontecendo na onde? Ele tá acontecendo aqui no menos 3, tá legal? Por quê? Porque veja bem, ó, se eu vier aqui e substituir essa função f no menos 3, o que vai acontecer? A gente vai ficar com x ao quadrado menos 9 dividido por quanto? Perdão, gente, é no menos 3 que eu tenho que colocar. Então, a gente vai ter, aqui seria assim, ó, menos 3 ao quadrado menos 9 dividido por menos 3 mais 3. Esse cara aqui de cima, né, menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 dá 0, e aí embaixo vai dar 0 também. Então, isso aqui, de novo, pessoal, é uma indeterminação, tá? É uma coisa do tipo 0 sobre 0, tá? 0 sobre 0 não é 1, tá? Não, tá? 0 sobre 0 não é nada, não existe. Então, ó, esse ponto menos 3 aqui, ele vai ser o ponto de descontinuidade, que é o ponto onde a função está apresentando o problema, tá? E vamos observar, ó, eu poderia fatorar essa função assim, ó, x mais 3 multiplicado por x menos 3, né, que é x quadrado menos 9. Caramba, pessoal, só um minutinho que sumiu o meu esquema aqui. Perdão, apertei errado, tá? Então, eu poderia fatorar ela assim, ó, x mais 3, x menos 3, dividido por x mais 3. E aí eu cancelaria isso aqui, e aí o resultado seria x menos 3. O que isso significa? Isso aqui significa que, exceto nesse ponto, que é no menos 3, que é onde daria determinação 0 sobre 0, essa função se comporta como uma reta. Qual reta? A reta y é igual a x menos 3. Tudo bem? Então, essa reta aqui, ó, é y igual a x menos 3. Tá? Por isso que o gráfico dessa função, apesar de ela ser uma função racional, quando você olha com calma, ele é uma reta com buraco. Tá legal? Então, é uma função contínua ou descontínua? É uma função descontínua. Qual que é o ponto de descontinuidade? O ponto de descontinuidade é x igual a menos 3. Tá legal? E a descontinuidade é de que tipo? É do tipo, como que a gente tinha falado lá, quebra, salto ou furo, né? Eu tinha colocado aqui atrás, ó. Quebra, salto ou furo, tá legal? Então, nesse caso, a descontinuidade vai ser do tipo furo, tudo bem? Porque é só um furinho que a função é descontínua, tá vendo? Ela só tem esse furinho aqui que é o problema. No resto, ó, ela é toda contínua, ela é toda bonitinha, tá legal? Eu vou deixar alguns para vocês fazerem, pessoal. Vou pegar outros aqui, ó, tá?
Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, esse último, tá? Então essa função agora, pessoal, é a função x dividido por x à quarta menos 16, tá? Então quais que seriam os problemas? Porque vocês têm que guardar já, começar a entender, gente, é que assim, os pontos em que a gente normalmente vai calcular um limite ou os pontos em que a gente vai ver onde a função ela é descontínua, são pontos em que ela não está definida, são as indeterminações, tá legal? Então se você vem aqui e olha essa função, ó, essa função ela é o quê? Ela é uma função racional e onde ela daria problema no domínio? Quando x à quarta menos 16 fosse igual a zero, que é onde zeraria o denominador, certo? Aí você coloca assim, ó, x à quarta igual a 16, tudo bem? E o resultado disso aqui é quando x igual a mais ou menos 2, é a raiz quarta de 16, tá legal? Então tá vendo, ó, no 2 e no menos 2, o que acontece com o gráfico? Ó, ele tem quebras, tá vendo? Ó, ele vinha aqui para baixo, de repente, pum, ele pula lá para cima, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, ele estava vindo aqui para baixo, de repente, pum, ele pula lá para cima, certo? E aqui no zero, ela está passando pelo zero. Então, já de cara, o que a gente consegue dizer? De cara, a gente já consegue identificar que os pontos de descontinuidade quem são eles? O 2 e o menos 2, tá legal? E a função, obviamente, né, ela é descontínua, né? Então, se eu coloquei que tem pontos de descontinuidade, obviamente, isso aqui é uma função, ó, vou até escrever aqui do lado, descontínua. Tá legal? Então, tem dois pontos de descontinuidade. Então, vamos guardar que, assim, a função ela pode ser descontínua em mais de um ponto, certo? Não precisa ser em um só. Ela pode ter várias quebras, vários buraquinhos, vários saltos, tá? E aí, ó, no caso, essas duas descontinuidades, tá vendo, ó? Como a função deu um jump aqui infinito, né? Que ela estava vindo aqui, ó, para o menos infinito e depois ela veio aqui para o mais infinito, a gente vai classificar essa, essa desigualdade, essa descontinuidade, gente, perdão, tá? Como uma quebra, tá? Como uma quebra, tá legal? E aqui é a mesma coisa, como uma quebra. Ou é tipo a gente chama isso em matemática de singularidade, tá bom? Só para complementar, tá vendo? Ó? Essa função aqui chama a função parte inteira, tá legal? Então o que ela faz? Se você calcular essa função, por exemplo, no número 3,7, ela dá 3. Ela só pega tipo assim a parte inteira do número, tá? Se você calcular ela, por exemplo, no 0,85, quanto que ela vai dar? Ela vai dar 0, que é a parte inteira, tá? Então ou é a função menor inteiro, é o menor inteiro é a função que é o maior inteiro que é menor ou igual ao número que você está escolhendo, tá? Então, por exemplo, ó, todos os números aqui ó, que estão entre 1 e 2, qual que é o resultado da função? Dá 1, tudo bem? Porque, tipo assim, aqui tem 1,3, 1,7, 1,95. Como é a parte inteira, eu jogo os decimais fora e pego só o 1, tá? Então, tá vendo que aqui ela dá esse degrauzinho aqui, ó, no 1, certo? Se você pegar os caras que estão entre 2 e 3, mesma coisa, que tem o 2,5, o 2,79, tá vendo? Ó, o 2,999. Só que todos esses caras, quando você aplica essa função, dá 2, certo? Você só quer a parte inteira. Então, ela vai dar esse pedacinho aqui, esse degrauzinho no 2. E aí vocês podem analisar, tá legal? Nos outros intervalos aí você vai ter essa configuração, tá? Então, é uma função contínua ou é uma função descontínua? Veja, como gráfico, né, a gente está tendo que... Estou usando ainda a intuição, né, a intuição. A gente está tendo que tirar o lápis do papel para desenhar. O que está acontecendo? Ela é uma função descontínua, tá vendo? Então, daqui para cá, ó, você tem o quê? Um pulo, né? Você tem uma quebra. Então, você tem um espaço vazio, tá vendo? Daqui até aqui, certo? Daqui ó, até aqui você também tem um espaço vazio. Daqui até aqui você tem um espaço vazio, um salto. Então, o que acontece? Essa função aqui é uma função descontínua, tá? É uma função descontínua, tá legal? Só que quem que são os pontos de descontinuidade dela? Os pontos de descontinuidade dela, perdão pessoal, os pontos de descontinuidade dela são todos os números inteiros, tirando o zero, tá bom? Que aqui ela tá passando em cima do eixo aqui, tá?
Então, ó, o 1 é o ponto de descontinuidade porque tem um salto. O 2 é um ponto de descontinuidade porque tem outro salto. Aqui no 3 teria aqui mais para cima outro salto, tá vendo? Então o 3 seria outro ponto de descontinuidade. Então ela é descontínua em onde? Em todos os números inteiros, vou colocar assim, tipo Z estrela aqui, tá? Em Z menos o zero, tá legal? Z menos o zero. Então é uma função descontínua um pouco diferente e as descontinuidades são do tipo, vamos colocar assim, salto, tá? Esses nomes, pessoal, salto, furo e tal, é tudo meio informal, tá? Só pra gente entender um pouco o espírito da coisa antes de começar a falar do ponto de vista realmente matemático, tá legal? Gente, então agora que a gente já discutiu bastante, tá? A respeito dessa noção intuitiva de continuidade, dessa questão do gráfico ele ser uma linha só, vamos assim dizer, ou dele ser um gráfico quebrado, tá? A gente vai dar a definição, né, formal do ponto de vista matemático, tá? De o que é uma função contínua, tá legal? Então, a gente vai dizer, gente, que uma função f de x, certo? Ela é contínua num determinado ponto A do domínio dela, se e somente se essas três condições abaixo elas forem verificadas, tudo bem? Então, ó, o f de A ele tem que existir, ou seja, quando você calcular a função nesse ponto A, isso tem que dar um valor, tudo bem? Isso não pode ser uma indeterminação, que é a mesma coisa que dizer ó, que o A tem que estar no domínio da função, tá legal? Segunda coisa que tem que acontecer, tem que existir ó, o limite, que é o limite quando x tende a dessa função f de x, tudo bem? Ou seja, quando você calcula esse limite, você analisa esse limite ele dá um número, tá bom? Ele dá um determinado valor, tudo bem? E o valor que esse limite corresponde, ou seja, o resultado desse limite, ele tem que ser justamente o f de a, tá bom? Ou seja, o limite da f de x, quando x tende a é o f de a, tá? Então, eu gosto de separar nessas três afirmações, vamos assim dizer, nesses três critérios, tá bom? Porque eu acho que fica mais didático, tá? Mas a gente poderia dizer assim, ó, simplesmente, né, que uma função é contínua, né, em A, então vou escrever assim, ó, f é contínua em A, no ponto A em R, né? Se e somente se aconteceu o quê? Limite quando x tende a A da f de x igual ao f de a, tá? Então é como se as duas primeiras condições aqui elas já tivessem contidas na última, ou seja, quando você escreve isso aqui, ó, limite quando x tende a da f de x é igual a f de a, então você já está aqui, né, garantindo, ó, vou até mudar de cor aqui. Você já está garantindo que o f de a ele existe, certo? Que o limite existe e que os dois são iguais, tá? Ou seja, o a ele está no domínio, o limite existe e o valor do limite é o f de a, tá bom? Então, para que a função acima, pela definição acima, né? Para que uma função ela seja uma função contínua, tá legal? Para que ela seja uma função contínua é necessário que três condições, né, sejam satisfeitas, tudo bem? Então a primeira diz que o ponto A, né, então estou refinando o que eu falei, ele tem que estar no domínio, ou seja, que esse ponto, né, onde a gente está estudando a continuidade da função, ele deve pertencer ao domínio da função, tá legal? Ou seja, a f deve estar definida nele. Na segunda condição, a gente exige que o limite exista quando x tende a A, né? O que significa que ele deve ser igual a um número, certo? Que eu estou chamando aqui de L, tá legal? E finalmente, a terceira condição é que o valor desse limite, ou seja, quando você for olhar quem que é esse L tem que ser o próprio f do A, tá bom? O L tem que ser o próprio f do A. Parece uma definição um pouco estranha, porque você fala assim, nossa, quando que o L vai ser diferente do f do A, né? Como é que pode uma função quando x tende a tender para um valor que não seja a própria imagem, né, da função no A, tudo bem? Mas vocês vão ver que isso pode acontecer nos exemplos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, é muito importante perceber, pessoal, nesse ponto que se qualquer uma dessas três condições, né, da definição,
ela não for satisfeita, tudo bem? A função não será contínua. Então, assim, se você quer justificar que a função é contínua, você tem que falar assim, ó, ela tem que estar definida no ponto A, o limite quando x tende a dessa função existe e o valor do limite é o próprio f do a, tudo bem? Essas três coisas. Contudo, se você quiser justificar que ela é descontínua, basta que uma das três coisas não aconteça, tá? Então, por exemplo, se ela não estiver definida no a, ou seja, o f de a não existe, já não pode ser contínua, entendeu? Ah, eu calculei o limite não existe, ela não pode ser contínua. Ah, o limite deu diferente do f do a, também não é contínuo, tá? Então não precisa demonstrar, vamos assim dizer, justificar as três coisas para mostrar que não vale a descontinuidade, tudo bem? Basta que uma não seja verdadeira, né? Que é a mesma coisa que ser falsa, que ela não vale, tá? Então a gente vai começar, pessoal, para entender isso, analisando alguns exemplos bem simples, tá? Indo para alguns mais complicadinhos, um pouco mais elaborados, para a gente entender como é que funciona essa definição, tá? Para a gente poder trabalhar com ela, tá legal? Então nós vamos começar com essa função aqui, ó, que é a função 1 sobre x, tá legal? F de x igual a 1 sobre x. E a nossa pergunta é, a função 1 sobre x, ela é contínua no ponto zero, em x igual a zero? Então aqui o zero está fazendo o papel do número a da definição, tá legal? Então veja bem, a gente precisa verificar se ela satisfaz as três condições da definição, certo? Qual que é a primeira condição? A primeira condição é, essa função está definida no zero, ou seja, quanto vale o f de zero? Esse número aqui, ele existe, certo? Aí você vem aqui, ó, e calcula então f de zero. Quanto que dá? Dá 1 sobre zero, certo? Ou seja, obviamente, né, para essa função, o ponto zero é uma indeterminação, né? Porque você calcula 1 sobre zero, isso aqui dá uma indeterminação, um número que não existe, tá legal? Então, ou seja, o zero, né, o número zero, ele não está no domínio da função, ou seja, a primeira condição não é satisfeita. Vocês estão entendendo? Ó? Que a primeira condição, vamos voltar aqui, ó, falava assim, a função está definida no ponto A, onde você está vendo a continuidade, ó, a função está definida nesse ponto A, o f do A ele existe, certo? E aí o que a gente percebeu naquele exemplo? Não, né? O f do zero, porque nesse caso o A aqui é o zero, ele não existe, tá legal? Então como ele não existe, a primeira condição não é satisfeita e a função de cara já não vai ser contínua. Você não precisa testar o resto, tá legal? Porque se ela já não está definida no zero, ela não pode ser contínua no zero, tá certo? Se a função não está definida no zero, ela de jeito nenhum pode ser contínua no zero. Então, vamos partir para a próxima, tá vendo? Então, isso aqui já acabou, porque não tem que fazer mais nada, tá legal? Agora, você poderia perguntar, professor, por que você não verificou, né, as duas outras condições? Que é o que eu já falei, basta que a gente veja que não vale uma delas para que ela não seja contínua, que é a mesma coisa ser descontínua, tá? Então o exercício aqui eu vou deixar para vocês para fazer o gráfico dessa função e constatar que ela tem o quê? Ela tem uma quebra, né? Um tipo de salto quando você passa pela origem, né? O gráfico da função sobre x é assim, né? Ó, eu tenho o eixo x aqui, o eixo y, ele é uma hipérbole assim, tá legal? Ó? Ele é uma hipérbole assim, ó. E aqui no zero ó, tem essa quebra, né? Aqui vem para menos infinito, aqui vem para mais infinito. Então, o zero é o ponto de descontinuidade, tá bom? Depois vocês façam esse exemplo. Vamos analisar uma outra função, ó. Agora a gente vai pegar a função x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Se x é diferente de menos 1, tá vendo? Ó? E ela vale 1 quando o x é menos 1. Então tá vendo? Ó? Veja bem. A função tem essa expressão aqui, ó, g de x é igual. Vou escrever bonitinho aqui. G de x é igual. Pessoal, ó, então a nossa função ela é como? Ela é g de x, né? Igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Isso aqui para valores de x que são diferentes de menos 1, certo? Para valores de x diferentes de menos 1. Ou seja, onde ela daria problema, tá vendo aqui, ó, que era no menos 1, eu defino ela assim, tá? Eu tiro o menos 1 que é o problema. E aí eu defino, né, assim, tipo, eu
para corrigir esse problema, eu coloco assim, ó, o ponto em que ela teria indeterminação, o menos 1, eu vou dizer que a imagem é igual a 1, tá? Poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas escolhi o 1, tá bom? Então, é uma função que tinha um problema, tá vendo aqui, ó, no menos 1, você tinha uma indeterminação aqui, e aí o que está acontecendo? A gente tenta corrigir e escreve um valor para isso aqui, tá? Então, pessoal, vamos analisar, tudo bem? Se vale, né? Qual que é, se essa função ela é contínua ou não em x igual a menos 1, tá legal? Vamos analisar se essa função é ou não é contínua em x igual a menos 1, certo? Então, ó, primeira coisa que a gente vai analisar. A função está definida no menos 1, ou seja, g de menos 1 existe, tá legal? Bom, existe por quê? Porque a gente definiu aqui, tá vendo? Ó, a função calculada em menos 1 vale 1, tá certo? Ó, a função calculada em menos 1 vale 1. Então tá aqui, tá vendo? Ó, no menos 1 eu coloquei uma bolinha azul ó, aqui em cima, que é o valor correspondente que ela vale, 1, certo? Fala, mas professor, eu não tenho que usar outra regra? Não, não tem que usar outra regra, porque a outra regra só vale para x diferente de menos 1. Para x igual a menos 1, eu coloquei, né? Tipo assim, eu defini o valor 1, tá? Que é aqui, ó, certo? Onde está essa bolinha aí, tá legal? Bom, então a primeira condição, ela é satisfeita. G de menos 1 existe? Sim, existe e vale 1, tá aqui do lado, certo? Agora nós vamos pegar a segunda condição, certo? Para ver se ela é ou não é uma função contínua. Qual que é? O limite, quando o x tende a menos 1, dessa função g de x, ele vale quanto, certo? Ele existe, esse limite aqui, ó, ele existe. O que nós vamos ter que observar? A gente vai ter que olhar assim, ó. Quando a variável x se aproxima do valor menos 1, o comportamento da função, a função ela converge para algum número, ou seja, a função ela se aproxima de algum número, tá legal? Então vamos olhar, ó. O menos 1 está aqui onde eu circulei, aqui no gráfico, tá vendo? Eu vou até dar uma ampliadinha aqui, ó. O menos 1 está aqui, tá legal? Então vamos observar, ó. Se a variável x ela caminha na direção do menos 1 pela direita, por valores que são maiores que ele, ó. Então vamos ver, eu peguei um x aqui. Onde que está a imagem da função? Para achar a imagem, a gente bate no gráfico, tá vendo? Ó? A função, a imagem está em cima da reta. Peguei o x um pouquinho mais para frente. Onde que está a imagem dele? Está aqui, ó, em cima da reta. Peguei o x um pouquinho mais para cá. A imagem está aqui, está em cima da reta. Peguei o x um pouquinho mais para cá. Onde que está a imagem? Está aqui em cima da reta, certo? Então, o que está acontecendo? Ó, os valores eles estão tendendo a vir para onde? Ó, tá vendo os valores aqui? Eles estão tendendo a vir para o 2. Desculpe, para o menos 2, certo? Que é esse valor aqui, ó. Seria essa bolinha. Então, tá vendo que está numa decrescente? Então, quando a gente está tendendo, né, a variável x para o menos 1 pela direita, a função está tendendo a menos 2. Quando eu venho aqui do outro lado, ó, eu pego o número x, tá vendo? Aqui, ó, vamos pegar esse x, depois esse x, esse x. E eu estou agora caminhando para o menos 1 pela esquerda, que são valores menores que menos 1. Então lembra da aulinha que a gente falou de limite lateral. Olha o que acontece, ó, a imagem está aqui embaixo, depois ela vem aqui subindo, ó. Opa, vem subindo. Aí vem aqui, ó, sobe mais um pouquinho, vocês estão vendo? Cheguei mais aqui, ó, tarará, subiu mais um pouquinho, vim aqui, subiu mais um pouquinho. Então, quanto mais perto você está do menos 1, novamente, ó, tá vendo? Os valores, perdão pessoal, que esse tablet aqui tá meio ruim, tá? Os valores estão subindo aqui, ó, e estão tendendo aí para onde? Estão tendendo aí também aqui pro menos 2, tá? Então, o que eu estou dizendo é assim, ó, que o limite dessa função g de x, quando x tende a menos 1, certo? Pelo lado direito, ele vale quanto? Ele vale menos 2. E o limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda dessa função g de x, ele vale também menos 2. Como esses caras aqui são iguais, certo? Os limites laterais coincidem. Vamos lembrar da aula lá de limites. Como os limites laterais eles coincidem, esse limite aqui existe, certo? E o valor dele vale quanto? Esse limite vale
2, correto? Esse limite vale 2. Ah, desculpe, menos 2, gente, eu estou aqui meio confuso hoje, tá? É menos 2. Então esse limite vale menos 2, certo? Por quê? Porque é o valor dos limites laterais. Então o teorema que a gente viu na aula de limites laterais fala assim, ó, o limite de uma função só existe quando os limites laterais eles dão o mesmo valor, certo? E esse mesmo valor é que é o valor do limite, tá? Então no meu desenho, apesar de ter ficado muito carregado, ó, essa seta vermelha aqui, ela está apontando para quem? Ela está apontando para o menos 2, que é o valor do limite. E a seta verde, ela está apontada para onde? Está apontada para o 1, que é o valor, tá vendo? Que a função assume no menos 1, tá vendo? Que está aqui, ó. Eu disse que a função no menos 1 vale 1. Então vamos para a terceira condição da continuidade. O limite, quando x tende a menos 1 da função g de x, ele é igual ao g de menos 1? Sim ou não? Veja, esse limite a gente acabou de falar que ele vale quanto? Menos 2. E qual que é o valor da g no 1? Esse valor aqui é 1. Ou seja, esses caras aqui, eles são diferentes, tá? Então, a terceira condição da continuidade, ela não é válida. Ou seja, valeu a 1, ou seja, a função está definida no menos 1, tá ali do lado, valeu a 2, o limite existe, quanto que ele vale? Vale menos 2, só que o valor do limite, que é menos 2, não coincide com o valor da função no 1. Então essa função ela é o quê? Ela é descontínua, tá? Opa. Descontínua, certo? E se você olhar o gráfico, agora eu vou apagar aqui, tá bom? Se você olhar o gráfico, ó, o que está acontecendo com o gráfico? O gráfico ele tem um buraquinho aqui, tá vendo? Ó? É como se eu tivesse pegado desse buraquinho e tirado esse pontinho, ou seja, ele seria uma reta, certo? Ele seria uma reta. Mas você foi lá e tirou um ponto da reta, bem na onde? No menos 1, no x igual a menos 1. Você tirou esse pontinho aqui. Quando você tira esse pontinho aí, a função ela passa a ser o quê? Ela passa a ser descontínua, ou seja, você criou um buraquinho. Então, se eu quisesse desenhar essa reta de uma vez só, eu não conseguiria. Quando chegasse aqui, teria que tirar o lápis do papel para depois continuar, tá legal? Por isso que ela é uma função descontínua, tá? Então, vamos analisar o que eu escrevi aqui, ó. O domínio dessa função é todos os reais, não é? Porque eu defini ela no menos 1, onde ela tinha problema aqui, ó, no menos 1, né, que zerava isso aqui, eu defini ela como sendo 1, ou seja, então, mesmo que pareça uma coisa artificial, ela tem uma imagem no menos 1, correto? Então, o domínio dela é a reta toda. Então, beleza, tudo bem? Tá tudo certo. Então, você pode aplicar G no... Aqui é aquilo que eu estava falando, ó. Você poderia falar assim, calma aí, professor, não pode aplicar G em menos 1? Pode, porque não vai dar zero no denominador, porque no menos 1 é outra regra, entendeu? Eu coloquei outra lei, ou seja, foi assim que eu defini, tá vendo? Ó? Essa parte aqui, essa expressão é para valores diferentes de menos 1. No menos 1 ela vale 1, então o menos 1 está no domínio e a primeira condição é satisfeita, que é o que eu estava falando. É mais ou menos o que eu já expliquei, tá, gente? Vamos aqui de novo, ó. Quando a gente faz esse cancelamento aqui, ó, o que acontece? Quando a gente faz esse cancelamento aqui, você pega o x² menos 1 e você separa em x mais 1, x menos 1 e você cancela aqui, o que está acontecendo? O resultado dá x menos 1. X menos 1 é o gráfico, né, é a reta cujo gráfico estava sendo apresentado ali antes para a gente. Ou seja, aquela reta que estava no meu desenho é a reta x menos 1. A menos do que? De um buraquinho que a gente tirou, tá? Então, por isso que o gráfico ele é praticamente uma reta, tá vendo? A menos de um buraquinho em cima do valor que é o menos 1, tá? Então, o valor g de menos 1 igual a 1, ele está sendo mostrado como um pontinho azul que estava mais para cima, que é o que eu estava falando. Como se ele tivesse sido retirado do gráfico da reta original. Ou seja, é como se você tivesse uma reta, você tivesse pegado uma pinça e tirado um pontinho e colocado em outro lugar. Tudo bem? Então, o gráfico é uma reta com um pontinho que foi deslocado para cima, tá? É importante entender isso, tá bom, pessoal? Então, agora que você entende o gráfico, vamos voltar para a pergunta da continuidade. Ou seja, a condição 2 da definição diz que o limite de g de x quando x tende a menos 1 ele deve existir. E a gente analisou o gráfico e viu que ele dá quanto? Que ele dá o quê? Menos 2, que é para onde está apontando aquela seta vermelha, tá? Eu estou repetindo aqui o que eu já falei, gente, só para ver o que está escrito.
Então, a segunda definição da continuidade é válida, que foi o que a gente falou. Mas observe que o valor do limite, que é onde vai a seta vermelha, tudo bem? Ele é diferente ao valor da função no menos 1, tá bom? Porque a pergunta aí seria, o valor do limite ele é igual ao valor da g calculado em menos 1? E isso aqui não é verdade, porque o limite vale menos 2 e o valor da função vale 1, que é onde está a setinha verde, certo? Então, desse modo, a condição 3 não é verificada e concluímos que a função é uma função descontínua, tá? Então, só estou concluindo aquilo que eu já tinha falado antes, tudo bem, meus queridos? Então, para terminar, gente, a nossa sessão de exemplos, a gente vai falar de mais um exemplo aqui, tá? E a gente vai considerar uma função que ela é chamada de função sinal, certo? Que é definida por isso, ó. A função sinal ela é assim, ela vale 1 se ela é aplicada num número positivo e ela vale menos 1 se ela é aplicada num número negativo, tá vendo, ó? Então, se você pega a função sinal e aplica num número t que é maior ou igual a zero, vamos supor, aplica s em 4. Aí você pergunta se o 4 é positivo ou negativo. Então, ele é positivo, então o resultado vai dar 1. Você pensa como se fosse um mais 1 aqui, tá? Para associar com o sinal. Aí você pega a função sinal, aplica ela, sei lá, no menos 7. Menos 7 é positivo ou negativo? Então tá aqui, ó, ele é negativo. Então o resultado dá quanto? Menos 1. Então s de menos 7 vale menos 1, tá? Então, 1 e o menos 1 representa o sinal do número, beleza? Então, é uma função simples, certo? Porque ela vai dar 1 se ela for aplicada em um número positivo. E ela vai dar menos 1 se ela for aplicada em um número negativo, tá? É bem óbvio isso. Então, se você faz o gráfico dessa função, pessoal, como que fica o gráfico dessa função? O gráfico é apresentado nessa figura que está aqui embaixo, certo? Então, veja, ó, para números positivos, ó, maiores ou iguais a zero, deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Então você pega aqui do zero para frente, ó, aqui está o zero, certo? Então, ó, se o t ele é maior ou igual que zero, ó, tá vendo aqui? Se o t é maior ou igual a zero, a função vale 1, tá vendo a imagem aqui, ó, essa bolinha? Vale 1. Aí eu peguei outros números aqui positivos, tá vendo? Ó? As imagens são todas 1, tudo bem? Porque são todos números positivos. Então, calcula ela no 2 aqui, qual que é o resultado? 1. Calcula ela no 4 aqui, qual que é o resultado? Também dá 1, certo? Porque esses números são o quê? Positivos. Joinha? Esses caras são positivos. Por outro lado, se eu pego caras negativos aqui, ó, tá vendo? Eu pego menos 1, menos 2, menos 3 aqui, menos 2,5. Todos esses caras, ó, a imagem vai dar na onde? Vai dar para o lado de baixo. Tudo bem? Vai dar aqui no menos 1. Aqui está meio carregado, mas aqui é o menos 1, tá? E lembrando que eu coloquei uma bolinha aberta aqui, ó, tá vendo? Porque o sinal de maior igual ficou no positivo, né? Então a bolinha fechada ela vem aqui em cima, ali onde está a setinha verde. Agora vamos analisar o comportamento dessa função, ó. Pensa na variável x. Se a variável x se aproxima do zero pela direita, pelos números positivos, para onde que está caminhando os valores da função? É bem fácil, tá vendo? Eles estão vindo aqui por cima e eles vão bater na onde? Vão bater aqui no 1, certo? Então, para essa função, o limite, quando x tende a 1 pela direita da função s de t, da função sinal, ele é o quê? 1, positivo, mais 1. Se você vem aqui dos números negativos, ó, e você pega números negativos, tá vendo? Ó, e vai vendo as imagens que está tudo dando menos 1, para onde que vai caminhar à medida que você faz o x se aproximar do zero? Ah, perdão, gente, aqui é zero, tá? Aqui é zero, zero pela direita. Estou olhando o limite aqui no zero, tá? Então, se você faz limite quando x tende a zero pela esquerda dessa função sinal, s de t, qual que é o resultado? É menos 1, tá legal? Então vamos lá, ó. Essa função aqui, ela está definida no zero? Então vamos perguntar se essa função ela é contínua em zero, tá? A nossa pergunta aqui é assim, a função s é contínua em t igual a zero? Então, primeira coisa, essa função está definida no zero, certo? Sim, ela está definida no zero. Por quê? Ela em zero vale 1, tá vendo? Aqui é para t maior ou igual a zero, é onde estava a bolinha fechada aqui no meu desenho. Então, a primeira condição da continuidade é satisfeita. A segunda condição, qual que é a segunda condição? Essa função aqui, qual que é o limite dela quando x tende a zero? Ou seja, o limite
quando t tende a zero, tá? Pessoal, aqui eu coloquei x, mas é t, tá? Estou confundindo a variável aqui, mas também não faz tanta diferença não, tá? Aqui é t. Tá vendo que eu coloquei t aqui? Então, o limite quando t tende a zero dessa função s de t, esse limite existe? Vamos ver a nossa análise. Quando a gente vem pela direita, o valor dá 1. Quando a gente vem pela esquerda, o valor dá menos 1. Os valores são o quê? Diferentes. Limites laterais diferentes vão explicar o quê? Que o limite da função ele não existe, tá? Então, o que foi quebrado aqui nesse exemplo? Nesse exemplo, foi quebrada a segunda condição da continuidade, ou seja, o limite da função não existe, tá bom? Então, a função ela é descontínua, tá? Ela é descontínua. Por quê? Porque não vale a segunda condição da continuidade. Agora é o limite que não existe, tá? Então vamos lá, ó. A função sinal está definida em t igual a zero, sim, ela vale 1. O limite de s de t, vamos analisar, que foi o que eu falei. Olha os limites laterais. Por um lado dá menos 1, pelo outro lado dá 1. Então, vamos concluir aqui do outro lado, ó. Vamos concluir. Então, concluímos o quê? Certo? Que para que um limite exista, os limites laterais eles também devem existir dar o mesmo valor, né? E esse aqui não é o caso, tá vendo? Ó, então, a função s, quando t tende a zero, esse limite ele não vai existir, tudo bem? E a condição 2 não é verificada. Então, essa função ela é descontínua, tudo bem? Descontínua. Gente, ó, então, nessa aula de hoje eu queria explicar para vocês um pouco sobre continuidade, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Aqui a gente tem alguns exercícios que eu deixei para vocês analisarem, para vocês tentarem resolver, tá? Que a gente resolve usando essa teoria que a gente comentou aqui até agora, tá? Então, não deixem de dar uma olhada nos exercícios e de ver a aula, tá bom, pessoal? Porque esse tipo de exercício dessa análise vai cair na nossa provinha, tá? A gente vai fazer a aulinha de exercícios, né? Não pude dar a aulinha hoje, porque eu não estava muito bem, mas consegui gravar essa aula aqui para vocês, tá bom? Então, abraços a todos aí, continuem estudando, né? Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.